A paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui quem fala é a missionária Márcia Ponce e sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Online. Hoje nós estaremos trabalhando a lição de número 13, que traz como título O Deus Uno e Trino, da revista da editora Betel. Chegamos então à última lição desse trimestre e eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco durante todas essas 13 lições e quero dizer para vocês também que a nova revista da editora Betel já está disponível nas secretarias da sua igreja e traz como tema geral Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Um tema maravilhoso, muito propício para o momento que nós estamos vivendo. Então, por favor, adquira a sua revista da editora Betel para que domingo que vem, iniciando aí o mês de julho, você já tenha a sua revista da editora Betel para que nós possamos ter mais uma belíssima aula da Escola Bíblica Dominical Online. Vamos iniciar então a nossa lição. Nós temos aí o texto áureo que nos diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam por vós todos. Amém? 2 Coríntios 13:13. A verdade aplicada da nossa lição nos fala que a doutrina da Santíssima Trindade nos faz sermos mais conscientes da nossa completa dependência de Deus e nos motiva ao necessário crescimento do conhecimento do Senhor. Os 3 objetivos da nossa lição são apresentar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, citar o agir de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mostrar as distinções e unidade da Trindade. A introdução da nossa lição nos diz que o presente estudo acerca da Trindade oportuniza profunda reflexão sobre o mistério um só Deus em 3 pessoas, um ser supremo a uma só natureza, uma só essência, uma só substância, que subsiste nas 3 pessoas divinas. Vamos então iniciar o nosso tópico 1 da nossa lição, que nos diz sobre o Deus Pai. Então nós estaremos em todo o tópico 1 estudando sobre a pessoa de Deus Pai dentro da Trindade Santa. Aí nós temos aqui o comentarista dizendo que o nosso Deus, ele é uno, único no seu gênero ou espécie, indivisível, um Deus único. Não há nada nem ninguém no universo que se compare ao nosso Deus. Ele é um Deus uno, um Deus único. Aí nós temos algumas citações bíblicas que fortalece a teoria, a verdade, não uma teoria, mas a verdade de um Deus único. Lá em Efésios 4:6 nos diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e de todos e em todos. Aleluias! Lá em 1 Coríntios 8:4, 12:6 e 1 Timóteo 2:4 tratam todos do mesmo assunto. Não há outro Deus senão um só. Aleluias! Nós temos aí que não existe outro Deus. Por mais que muitas pessoas digam por aí, a verdade que contém na palavra do nosso Deus, na Bíblia Sagrada, é que não há outro Deus, somente um. Aí nós ainda temos aqui, lá em Deuteronômio 6:4, que nos diz assim: o Deus Pai é único Senhor. Então, o nosso Deus, ele é único, ele é uno, ele é um só Deus, que é Deus Pai de todos e que está sobre todos e é por todos. Aleluias! Mas é importante que saibamos que esse Deus Pai, ele também é um Deus trino. Para iniciarmos o estudo da Santíssima Trindade, eu quero ler para vocês e quero que depois vocês acompanhem, marquem na sua Bíblia, o Salmo 139, no verso 6, que nos diz assim: tal conhecimento é maravilhosíssimo demais para mim
é sobremodo elevado e não posso atingir. Eu quero esclarecer para vocês nessa última lição desse trimestre. Nós iniciamos na primeira lição conhecendo a pessoa de Deus, aquilo que ele se deixa ser revelado através da sua palavra e através da sua criação. E hoje, quando vamos estudar sobre o Deus Uno e o Deus Trino, eu quero que vocês levem em consideração o que está no Salmo 139. Tal ciência é maravilhosíssima demais para mim. Hoje, falando sobre a Trindade, não pense que você vai conseguir entender nos mínimos detalhes. Não vai. Por que você não vai? Porque nós só conhecemos a Deus aquilo que Ele se deixa ser revelado. Há muito mais de Deus, há muito mais da Trindade a ser revelada, mas que não vai ser revelado neste momento. Tem o dia e a hora certa em que nós conheceremos mais do nosso Deus. Agora, nós não conseguimos entender a totalidade do nosso Deus, a totalidade da Trindade divina, mas conhecemos aquilo que Ele se deixa ser revelado. E é importante nesta manhã, dia 27 de junho, meu querido e minha querida, que você saiba, você tem um Deus soberano, magnífico, um Deus que é sobre tudo e sobre todos, e é o nosso Pai. Ele nos escolheu e é importante que você o conheça para que cada dia mais você possa ter intimidade com Ele. Aleluias! Vamos então iniciar o estudo da Trindade. O Deus que é uno e ao mesmo tempo Ele é trino. Aí nós temos aqui que um desenho, eu trouxe aqui um desenho para vocês definido em círculos e em setas e em triângulos, em retângulos, que nos diz o seguinte. Vamos aqui ao centro do nosso desenho. Deus, o nosso Deus, Ele é Pai, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas é importante que saibamos que o Filho não é o Pai, e o Pai não é o Espírito, e o Espírito não é o Filho. Nós estamos falando de um Deus que Ele é único, mas Ele é trino, são 3 pessoas distintas, mas que não se divide na sua essência, na sua substância, não. E não se divide também nos seus atributos. Ele é um único Deus em 3 pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí nós temos aqui um comentário que diz o seguinte: a Trindade, a doutrina da Santa Trindade. A divindade pertence a cada uma das 3 pessoas contidas na Trindade, que compõe de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí nós temos aqui, constitui um só Deus, conforme afirma Anastácio de Alexandria. Adoramos a um só Deus na Trindade. A Trindade na unidade, sem confusão de pessoas e sem separação de substância. Um só Deus que é uno e é trino ao mesmo tempo, na pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, que não se divide nos seus atributos, na sua substância e na sua essência. Por isso que eu iniciei lendo o Salmo 139, melhor dizendo, no verso 6. Tal ciência é maravilhosíssima. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado que não posso atingir. Não se preocupe em atingir esse conhecimento total agora. Vai chegar o dia que nós vamos estar com Cristo e nós vamos entender muito mais sobre a Trindade Santa. Amém? Vamos lá? No tópico 1.1, que fala sobre o Deus Pai, ele agora vem nos trazer sobre o Deus Pai que é Criador. Nós estudaremos agora um pouquinho sobre as características do nosso Deus Pai, que é
uma das pessoas da Santíssima Trindade. Aí nós temos aqui que a Trindade, né, a pessoa do Deus Pai, do Deus Espírito Santo e do Deus Filho, já estavam presentes no momento da criação. Aí nós temos aqui no Gênesis capítulo 1, no versículo 26, melhor dizendo, que nos diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui nós já temos a constatação de que no momento da criação de todas as coisas, Deus não estava sozinho, né? A Trindade já estava presente na criação. Aí nós temos aqui o comentarista, ele vem afirmando que Deus criou tudo que há, tudo que existe, criou os céus, a terra, o sol, a lua, as estrelas, os animais de todas as espécies, fez a divisão das águas, ele criou então a natureza e ele criou o homem e a mulher. E ele, tal ciência maravilhosíssima da criação, porque tudo, né, a parte da criação que Deus criou através da palavra, do poder da sua palavra, ele falou e tudo começou a aparecer. Ele disse, haja luz e houve luz. Então tudo nosso Deus criou pelo poder da sua palavra, no que ele disse e aconteceu. Nós temos aqui em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade de Deus, pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia da criação. Então tudo que Deus fez, ele fez na criação através do poder da sua palavra. Agora, quando foi criar o homem, Deus não só falou haja e houve, não. Deus fez. O nosso Deus, ao criar o homem, ele pôs, vamos dizer, todos os sentidos, a mão na massa, né? O nosso Deus, no momento da criação do homem, ele então colocou a mão na massa e ele fez o homem. Aí a palavra nos diz, quando lá em Gênesis 26, 1, em Gênesis 1, 26, melhor dizendo, vamos começar. Ele diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, quando Deus estava fazendo todas as demais coisas da criação, ele usou o poder da sua palavra. Mas quando chegou no momento de criar o homem e a mulher, ele criou, ele fez o homem e a mulher. Deus criou o homem do pó da terra e fez do homem ser vivente, né? Aqui diz também Deus fez do homem ser vivente. Deus soprou em suas narinas e deu para ele o espírito de vida. Aleluias! Então nós temos aqui falando sobre o Deus Criador que criou todas as coisas que existem e deu controle e tem o controle sobre tudo que existe. Então a Trindade Santa, a pessoa do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo já estavam presentes na criação quando o nosso Deus Criador
fez todas as coisas, inclusive o ser humano. Aí nós temos o tópico 1.2 que nos fala sobre o sustentador, que o Deus Pai, ele sustenta todas as coisas que existem. Aí nós temos aqui um comentário dizendo: Deus é o sustentador de tudo que existe. O equilíbrio da natureza e do universo como um todo está na palma das suas mãos. Ele é o controlador supremo de tudo que existe. Tudo que há está no controle e na dependência do nosso Deus. O nosso Deus Criador, que também é um Deus que sustenta tudo aquilo que criou. Meu irmão e minha irmã. Deus sustenta inclusive a mim e a você. Por isso, meu querido, pare de tanta angústia, pare de tanto sofrimento. Lembre-se todos os dias que a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Lembre-se que o nosso Deus é que sustenta tudo, sustenta a mim, sustenta a você. Ele é o nosso Deus que é todo poderoso. É o Deus que fez tudo e tudo depende dele. Aí o comentarista nos diz o seguinte: as Sagradas Escrituras nos ensina que Deus não é apenas o Criador dos céus e da terra, mas Ele também é o sustentador, aleluias. Nada do que existiria fora de Deus. Então, além dele ser o nosso sustentador, nada do que existe hoje existiria fora dele. Se ele abandonasse sua criação apenas por um momento, tudo pereceria. Por isso, todos os dias nós temos que agradecer ao nosso Deus por ele ser bondoso, ser misericordioso e cuidar de nós. Ser o nosso sustentador. Por ele manter o equilíbrio da natureza e do universo. Aleluias! Porque ele controla de forma suprema e esplêndida todas as coisas. Oh, glórias a Deus e aleluias! Nós também ainda estudando sobre a primeira pessoa da Trindade, o Deus Pai. Ele é o Deus provedor. Eu trouxe aqui para vocês essa imagem de Abraão, quando Deus pediu que ele sacrificasse o seu filho Isaque. E que no momento certo, quando Abraão ali no ato de obediência a fazer o que o nosso Deus solicitou, para provar ao nosso Deus que não existia nada nem ninguém mais importante do que ele na vida dele. Quando ele levantou o cutelo para fazer o sacrifício, o Senhor nosso Deus proveu o cordeiro para ser sacrificado e poupou a vida do filho de Abraão. Naquele momento nós nos remetemos de que Deus, ele provê todas as nossas necessidades e que naquele momento a pessoa de Jesus Cristo estava presente ali, na pessoa do cordeiro que ia ser sacrificado para poupar a vida do filho de Abraão. E mais adiante no Novo Testamento, Jesus Cristo como cordeiro foi sacrificado para também prover salvação para toda a humanidade que foi destituída da glória de Deus. Então nosso Deus, naquele momento que ele estava provendo ali um cordeiro para que a vida do filho de Abraão fosse poupada, ele estava nos dizendo: ei, eu sou um Deus tremendo que provê tudo na sua vida. Levante-se, saia desse estado lastimável. Saiba que Deus vai prover tudo na sua vida. Seja de ordem financeira, seja o que for, seja um livramento, seja uma cura, seja salvação para os teus entes queridos, você tem um Deus Pai que provê tudo.
Um Deus que é soberano, que é transcendente, que é imanente, mas é Pai. É o nosso Deus Pai, que supre todas as nossas necessidades. Aí lá em Efésios 3:20 nos diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Oh, aleluias, oh glória a Deus. Meu irmão, olha como nós estamos finalizando esse trimestre, estudando sobre a Trindade Santa, analisando sobre cada pessoa da Trindade, agora a pessoa do Deus Pai, que é um Deus criador, é um Deus que sustenta e é um Deus que provê a necessidade dos seus filhos. Deus, por saber tudo aquilo que iríamos precisar, Ele fez tudo. Ele criou tudo. E tudo está no controle das mãos dele. Ah, missionária, mas tem tanta gente morrendo, nada fugiu do controle de Deus. Deus está no controle de tudo. Agora é importante que você se mantenha na vontade diretiva do nosso Deus, porque Ele está revelando o que Ele quer para a sua vida todos os dias. Basta você ter intimidade, você ter comunhão com Ele, para que você possa ouvir a voz dele falando com você, Ele dizendo que quer prover tudo na tua vida, dizendo que está te sustentando porque Ele é o teu Deus Criador. Então, meu querido, você neste momento analise o tanto que Abraão estava angustiado. O filho da promessa ia ser sacrificado. Ele estava passando por um momento tenebroso. O seu filho estava deitado em um altar para ser sacrificado. Mas ele se manteve fiel ao nosso Deus. Ele se manteve fiel a tudo aquilo que ele havia aprendido com o nosso Deus. A sua trajetória caminhando sempre na vontade diretiva do nosso Deus. E no momento certo, Deus fez com que a providência chegasse. É assim que o nosso Deus age. Lembre-se, Deus não tarda, Deus não falha, Deus não mente. Mas o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o teu tempo. Deus está além desse tempo normal. Porque Deus, Ele é infinito. Ele vai de eternidade a eternidade. Então, acalme o teu coração. Na hora certa, Deus vai prover aquilo que você está precisando. Nós estudamos no tópico 1 sobre a primeira pessoa da Trindade Santa, que é uma pessoa distinta, uma pessoa que é o nosso Deus Pai, que é Criador, que nos sustenta e que provê tudo. Aleluias, glórias a Deus. Então nós estudamos aqui que o Deus Pai é o único Senhor e não há outro Senhor. Não há outro Deus além do nosso Deus. Aleluias, glórias a Deus. Agora nós vamos estudar a segunda pessoa distinta aí da Trindade, que é o Deus Filho, nosso querido, amado e Salvador Jesus Cristo, que é a a segunda pessoa da Trindade Santa. E aqui o comentarista, ele inicia dizendo o seguinte: as três pessoas da Trindade são distintas em suas manifestações, mas pertencem à mesma essência indivisível e eterna. Embora sejam distintos, mas o propósito é o mesmo, a essência, a substância é a mesma. Aí o comentarista ele segue dizendo: Jesus veio cumprir a sua missão. Jesus, enquanto filho, enquanto parte da Santíssima Trindade, ele tinha uma missão e ele veio ao mundo para cumprir esta missão. Aí nós temos lá em João 1:3 algo que é magnífico, que é surpreendente, esses dois versículos que fala Cristo e a Trindade. Vamos então, nos diz o seguinte, analisemos aqui: no princípio era o Verbo.
Jesus Cristo no princípio era o verbo, ele era a palavra. Lembram que lá no princípio tudo foi feito através da palavra do nosso Deus. E o que vem ser este verbo, missionário? O verbo, além de ser a palavra, é a ação. Então Jesus Cristo, Deus fez o plano e Jesus Cristo, ele veio para executar o plano perfeito de Deus. Por isso que ele é a palavra, por isso que ele é o verbo, porque verbo é ação. E aqui nós temos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A confirmação de Cristo na Santíssima Trindade, que Cristo é Deus, que Cristo estava desde o princípio e que o poder da palavra criadora estava com Cristo, porque ele é a palavra, ele é o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus, porque o nosso Deus ele é uno, mas ele é trino. São três pessoas distintas. Aí nós temos aqui, ele estava no princípio com Deus. Cristo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Porque ele é a palavra, é o verbo, é a ação. E sem ele nada do que foi feito se fez. Oh, aleluias, glória a Deus. Olha que versículos maravilhosos, esclarecedores. Jesus Cristo veio neste mundo para cumprir a sua missão como pessoa distinta e específica dentro da Santíssima Trindade. Nós vimos que Deus Pai criou, está sustentando, está também suprindo e provendo todas as necessidades. E aí nós temos a pessoa da segunda parte da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, que é Cristo Jesus, que veio a este mundo na forma de homem para cumprir a sua missão, mas ele é a palavra, é o verbo, ele é a ação, é o executar do plano perfeito de Deus em nossas vidas. Aleluias! Oh, glórias a Deus! Aí nós temos aqui a primeira parte da missão do nosso Senhor Jesus Cristo como pessoa da Trindade, João 8,36, que nos diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque a verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Então nós temos aqui que o nosso Deus Filho, Jesus Cristo, ele é o libertador. E eu trouxe essa imagem para vocês aqui porque não há prova maior, imagem maior que testifica a liberdade, a libertação da humanidade do que Cristo na cruz do Calvário. Porque quando Cristo estava na cruz do Calvário, ele que não tinha pecado, porque ele estava aqui, ele veio como homem, mas ele também era 100% Deus. Mas ele obedeceu a Deus em tudo, todos os detalhes que estavam no plano, no projeto de Deus, para que houvesse novamente essa religação, essa comunhão do homem com Deus. Ele então, Jesus Cristo, cumpriu cada detalhe daquilo que o nosso Deus planejou. Ele é o nosso libertador. E não há manifestação maior de libertação do que o que Cristo fez no Calvário. Quando ele se deixou ser imputado de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados, de todas as nossas culpas, a doutrina da imputação foi imputado, foi colocado no nosso Jesus. Toda a culpa de uma humanidade pecadora, de uma humanidade infiel, injusta, foi colocado tudo no nosso Cristo.
ele não murmurou, ele não reclamou, mas ele, no maior ato de amor que já houve, deixou que cumprisse nele a vontade perfeita do nosso Deus. Ele que não conhecia pecado, deixou vir sobre ele todo o pecado da humanidade, para que naquele momento da crucificação ele pudesse libertar os homens. Ele estava pagando alto preço, o preço de sangue. Com a sua morte na cruz do Calvário, ele estava pagando o preço pela minha vida, pela sua vida, pela vida do primeiro homem que pisou na terra e pela vida do último homem que vai pisar nesta terra. Então, meu querido, olhe para essa imagem e veja o maior ato de amor que já existiu sobre a face da terra. O nosso Senhor Jesus Cristo morrendo no Calvário, pagando o preço pela minha e pela sua liberdade. Oh, aleluias, oh, glórias a Deus! O preço já foi pago, por isso, levante-se. Saiba que Jesus Cristo já levou as suas dores, os seus pecados. Você agora é livre. Você foi liberto pelo ato perfeito do Calvário. A concretização do plano perfeito de Deus. Agora é importante que você conheça a verdade para ser livre. Não fique por aí escutando vozes externas, dizendo que há deuses que estão aí pedindo sacrifícios para que você seja livre. Ei, tudo isso já passou. Há tempo determinado para cada coisa. E o período de pagar o preço pela sua vida já foi feito. Que foi através da morte de Cristo. Aí nós temos aqui, quando lá em João 8,36 nos diz: se verdadeiro, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aceite a Jesus Cristo. A condição é você o aceitar, porque Ele já morreu por você. Mas você precisa ser vivificado através do aceitar Cristo como seu libertador, como seu salvador. Oh, aleluias! Agora depende de você, porque o ato de libertação já foi feito. Agora é você que decide, através do livre-arbítrio, se você quer ser liberto, se você quer ser salvo, se você quer ter uma vida direcionada pelo nosso Deus. Oh, aleluias! Vamos seguir, meus irmãos, porque se fosse para falar desse tópico, nós ainda iríamos ficar muitos momentos falando, mas nós temos um tempo para cumprir. No tópico 2, ainda falando da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Filho, o mediador. Essa imagem aqui que eu coloquei, quero refletir junto com vocês, Jesus. Meus irmãos, entendam de uma vez por todas. Não existe outro caminho para o céu se não for através de aceitar Jesus como seu único Salvador. É importante que você saiba que não existe nenhum mediador entre Deus e os homens se não for Jesus Cristo. Não há nenhuma figura representada na natureza ou entre os seres humanos ou entre objetos feitos por mãos humanas que possa ser mediador entre Deus e os homens, entre Deus e os homens e entre os homens e Deus. Não há. Jesus Cristo, entenda de uma vez por todas e quebre todas as outras teorias e filosofias humanas que estão sendo ditas por aí há milhares e há milhares de séculos. Quebre tudo isso hoje com o ato de que a verdade liberta. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade Santa, é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro caminho que nos leva até Deus se não for Jesus Cristo. Aí João 14,6 nos diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho,
se você deseja um dia morar no céu, é Jesus Cristo. Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E sabe como que você pode entrar neste caminho para um dia chegar ao céu? Vou te revelar ele agora. Através de você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele foi, mas Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E eu espero, meu querido, que você aceite nesta manhã Jesus Cristo, ou que você renove a sua fé, sabendo que a verdade liberta, e a única verdade aqui nesta manhã é que Cristo é o caminho que nos conduz até o céu, e que não existe outro mediador entre Deus e os homens. Oh, glória a Deus! Deus Filho, o Salvador, o plano perfeito de Deus se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso libertador, que é o único mediador entre Deus e os homens e que é o nosso Salvador, o nosso resgatador, nos resgatou e nos salvou através da sua vida, da entrega da sua vida na cruz do Calvário, pagando o preço de sangue por você e por mim e por todos. Aí nós temos aqui o versículo, chave da Bíblia, João 3,16, que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto muito dessa analogia feita aqui, que nos diz assim: a palavra porquê é a maior explicação do amor de Deus. A maior explicação, Deus, o maior ser, o amor, o maior mandamento. Ao mundo, o maior alvo do amor de Deus, que foi o mundo, de tal maneira, a maior intensidade de tudo que existe, que deu o maior dádiva. Porque Deus, Ele deu a vida do seu Filho como maior dádiva para que a humanidade fosse salva. Aí Ele tem aqui o seu Filho unigênito, maior expressão de Deus, para que todos, a maior abrangência, o que nele crê, maior condição, não pereça, a maior condenação, que é ir para o inferno, mas tem o que? A maior conquista, que é a vida eterna, a nossa maior esperança. Aleluias! Eu gosto muito dessa análise, porque está nos dizendo parte a parte do versículo de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou nem o seu único Filho, Jesus Cristo, mas Ele fez com que o seu Filho Jesus viesse neste mundo para cumprir o seu plano perfeito. Aí em João 3,17 nos diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Cristo veio ao mundo não para julgar, para condenar. Quando ele esteve aqui, ele veio como Salvador. Ele veio cumprir o plano perfeito do nosso Deus, que era resgatar a humanidade. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Ele veio para pagar o preço pelos nossos pecados, que era o preço de sangue. Mas um dia ele vai voltar. Aí ele já não vai vir mais como Salvador, porque ele foi como Salvador. Ele veio, salvou a humanidade, ressuscitou no terceiro dia e foi para a direita de Deus Pai. Naquele momento ele era o Salvador, mas ele vai voltar como juiz. Então, meu querido, hoje é tempo de você se reconciliar com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade Santa. Meu querido, não fique aí perdendo seu tempo com coisas erradas, com coisas vãs. Tudo é passageiro. Agora, o que não passa é o plano e a promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida. Volte-se hoje para Deus. Venha hoje para Cristo, porque Ele te ama.
é o Deus Filho operando em sua vida. Oh, aleluias! Vamos então, meus irmãos, voltando aqui, nós concluímos o tópico 2, que nós falamos no tópico 2 sobre a pessoa do Deus Filho. Nós temos um único Deus, mas 3 pessoas distintas. Deus Pai, que é Criador, que é o sustentador, que é o que supre. O Deus Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o libertador, que é o Salvador e também que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro. Agora que nós concluímos o tópico 2, que tratamos sobre a segunda pessoa da Trindade, nós iremos agora para o último tópico desta lição, que é o tópico 3, que nós vamos estudar sobre a pessoa do nosso amado amigo Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade Santa, que quando Cristo foi aos céus, ele falou: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. Eu não vos deixarei sozinhos, eu enviarei o Consolador, para que esteja com vocês até a consumação dos séculos. Oh, aleluia! Você não está sozinho, meu irmão e minha irmã. Está conosco o Espírito Santo de Deus em todo o tempo. E, aliás, está em nós, porque o homem é composto de corpo, alma e espírito. Lá no Velho Testamento, nós vimos manifestação do Espírito Santo. Mas depois que Jesus subiu ao céu, nós temos Ele. Nós temos a pessoa do Espírito Santo conosco todo o tempo. Nós não estamos sozinhos. Nós aprendemos nas lições anteriores que nós temos um Deus que é onipotente, que tem todo o poder sobre todas as coisas. Que Ele é onipresente, que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E que Ele é onisciente, que sabe de tudo. Antes que a palavra te chegue à boca, Deus já sabe. Então você tem um Deus que é todo poderoso, que é único e que é trino. E aí nós temos aqui a última pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Aí nós temos em João 4:24 que nos diz: Ele é o próprio Deus Espírito. Deus é Espírito. Lá em João 4:24 nos diz que Deus é Espírito. E nós temos aqui também dizendo em João 14:26, o Espírito Santo tem muitas funções. Ele nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo o que Jesus nos falou. É o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo que nos ensina. É Ele que está conosco, é Ele que é o nosso Consolador. É Ele que está aqui nos ajudando e nos conduzindo, nos motivando a continuar no caminho da verdade, porque é Ele que está zelando, que está cuidando da igreja, porque é Ele que tem o compromisso, a responsabilidade de entregar a igreja para Cristo. Então é Ele que está aqui o tempo todo junto conosco, nos amparando, nos ajudando, porque Ele é o Consolador. Aí nós temos aqui no tópico 3.1, o Espírito Santo, o Consolador. Que o Espírito Santo, ele tem múltiplas funções, múltiplas. Mas ele aqui, olha, o comentarista vem dizendo, o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus. É importante que você entenda nesta manhã que se você é santuário do Espírito Santo de Deus, zele de você, zele do teu corpo, porque você é casa de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita, ele mora em você, mas ele não habita em templos sujos não, meu irmão. Então zele de você, zele da tua vida espiritual. Aí nós temos aqui a presença consoladora. Ele habitará nos seguidores de Jesus para sempre. Na ausência física de Jesus, ele atua como um emissário, intercedendo, confortando e consolando os seus. A pessoa do Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele está contigo.
Ele está para te ajudar, para te ensinar, para te consolar. Ele intercede por você. E Ele também nos conforta. Estamos passando por momentos de dores terríveis, de tribulações inigualáveis. Mas Ele é o Consolador. O comentarista vem dizendo aqui, Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Trata-se da tradução da palavra grega Parakletos, que significa literalmente alguém chamado para ficar ao lado do outro, para o ajudar. Então, quando Cristo foi para os céus, Ele mandou o Espírito Santo para que ficasse o tempo inteiro do nosso lado, para ser o nosso ajudador, para nos ajudar em tudo. Então nós temos o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo como nosso Consolador, nosso ajudador que está conosco todo o tempo. Então, meu querido, alegra o teu coração. Você não está só. O Espírito Santo está com você. É Ele que te consola. E a palavra ainda diz aqui, que Cristo enviou o Consolador para estar do nosso lado em todos os tempos, até que um dia retornemos para o nosso lar. Nós sabemos que nós somos cidadãos do céu. Nós estamos passando uma temporada por aqui, mas nós somos cidadãos do céu e nós vamos voltar para a nossa pátria. Enquanto estamos aqui, não estamos só, porque além da onipresença do nosso Deus nos acompanhar, nós ainda temos o Espírito Santo que está conosco em todo o tempo. Vamos lá então para o tópico 3.2, que fala que o Espírito Santo, ele é o convencedor. É Ele que convence o homem do pecado e do juízo. É Ele que convence o homem para que o homem possa chegar ao ponto de aceitar a Jesus como Salvador. É Ele que convence o homem de que nós estamos errados, de que nós somos injustos, de que nós somos pecadores e que precisamos nos reconectar com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, aceitando Cristo como nosso Salvador. Aí nós temos aqui o comentarista falando sobre as multiformes operação do Espírito Santo, que ele opera em múltiplas formas. É Ele quem convence o pecador, é Ele quem administra o poder dado aos crentes, é Ele quem administra os dons ministeriais, espirituais, que Deus coloca à disposição da igreja. Então Ele é consolador, é Ele que convence o pecador, Ele que administra o poder que Deus dá aos crentes, é Ele que administra os dons espirituais e os dons ministeriais. Então, o Espírito Santo ele tem múltiplas operações. O Espírito Santo é a pessoa que está conosco todos os dias, em todos os momentos. E outra coisa, além de estar conosco, Ele nos ajuda, Ele nos ensina, Ele nos direciona para fazermos a vontade de Deus. É Ele que nos convence também. Ei, venha fazer a vontade de Deus. Ei, você está errado. Ei, você precisa voltar para a vontade diretiva de Deus. Você precisa voltar para o caminho. Ei, acorda, ei. É o Espírito Santo que nos direciona, que nos convence que estamos errados e que precisamos buscar direcionamento através da palavra do nosso Deus. É Ele, é a pessoa do Espírito Santo de Deus que opera múltiplas funções. É Ele que está cuidando da igreja, porque um dia Ele vai ter que entregar a igreja para Cristo nos ares. Então, enquanto isso, Cristo deixou Ele aqui com esta responsabilidade. Cuide da minha igreja. Convença o pecador de que ele precisa se arrepender dos pecados. Então, meu querido e minha querida, a pessoa do Espírito Santo está em você e com você. Então arrume a sua casa, porque nós somos santuário, nós somos morada. Arrume. Veja o que há em você que está falho, que possa vir entristecer o Espírito Santo de Deus e se arrependa, porque é Ele que nos convence do nosso erro. Se arrependa nesta manhã. Aproveite a oportunidade e se arrependa dos seus erros, dos seus pecados e volte para a vontade diretiva de Deus. E se você nesse período de pandemia se desviou, volte de novo. Se reconcilie. E o Espírito Santo vai te vivificar e vai te dar força para você conseguir caminhar de força em força até um dia chegar no céu. Aleluias! Chegamos então ao último tópico. Tópico 3.3, que nos diz: o Deus Espírito Santo é
intercessor. O Espírito Santo intercede por nós. As múltiplas formas da operação do Espírito Santo, e vem nos dizendo que além de tudo que ele faz, ele ainda intercede por nós. Aí nós temos aqui o comentário dizendo: da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus, o Consolador, que convence o homem da justiça e do pecado, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos como pedir, nós não sabemos como orar, mas a palavra nos diz que é Ele, que é o Espírito Santo que nos ensina. Então que nesta manhã esse Espírito Santo que é tão poderoso, que é a personificação do poder de Deus, o Espírito Santo, nesta manhã possa te visitar com poder, para que você se convença do seu erro e se arrependa e volte enquanto ainda é tempo. Porque o Espírito Santo, ele está incansavelmente intercedendo por nós diante de Deus. Ele não nos deixou só. Cristo foi para os céus, mas não nos deixou só. Depois do seu ato de amor, de cumprir o plano de Deus para as nossas vidas, ele mandou o Consolador. Ele mandou o Espírito Santo, que é o nosso intercessor, que está conosco o tempo inteiro, que não nos deixa só. Aí o comentarista finaliza assim após esse estudo: verificamos que é a fé que nos faz crer em um Deus, na Trindade, e a Trindade na unidade. Não podemos confundir as pessoas, nem dividir a substância, porque uma é a pessoa do Pai, a outra a do Filho e a outra do Espírito, mas uma só divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual à sua glória eterna e majestade. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Como é bom saber que nós temos um Deus que é único, mas é trino. Um Deus que intercede por nós, que é o Deus Espírito Santo. Um Deus Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E um Deus Criador, que é o nosso Deus Pai. Oh, aleluias! Chegamos então à conclusão da nossa lição 13, que nos diz assim: por tudo que se deve agradecer, temos e devemos ser gratos a Deus por ter nos revelado tamanho mistério, melhor dizendo, aceitando por meio da fé o Pai que nos criou, o Filho que nos remiu e o Espírito Santo que nos santifica todos os dias. Que nós possamos aceitar por meio da fé que nós temos um Pai Criador, um Deus Filho que é remidor e um Deus Espírito Santo que nos santifica e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluias, glórias a Deus. Chegamos então, meus irmãos, à conclusão da nossa revista da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre. Não esqueça de adquirir a sua nova revista. E nós nos encontraremos aqui no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, na nossa Escola Bíblica Dominical online. Eu me despeço de vocês agora, fazendo uma oração. E nesta oração, nós iremos interceder pelo nosso querido pastor João da Cruz Gomes Feitosa, que ainda continua internado na UTI em Brasília. O nosso Deus é o sustentador de todas as coisas. O nosso Deus é um Deus provedor e por isso nós cremos que Ele vai agir na vida do nosso pastor e na vida de cada irmão que está enfermo. Então vamos orar. Papai querido, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nesta manhã eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu quero te agradecer pelo teu zelo, o teu cuidado, a tua proteção, o teu plano perfeito de redenção da humanidade. Eu quero te agradecer
pelo Senhor que nos guarda e nos protege. E eu quero te apresentar em nome de Jesus e te pedir a cura dos nossos irmãos que estão enfermos, que foram acometidos por este vírus ou por qualquer outro tipo de enfermidade. Tenha misericórdia. O Senhor, que é o Deus provedor, provê a saúde. Eu quero te apresentar o nosso querido pastor João da Cruz Gomes Feitosa. É o nosso pastor presidente. Nós estamos com saudade dele, meu Deus. É o anjo da tua igreja que está naquele lugar. Visita o anjo da tua igreja. Cura o teu servo, meu Deus. Nós queremos o teu servo aqui de volta fazendo a tua obra. Pai, em nome de Jesus nós te clamamos. Entra com cura na vida de todos os nossos irmãos. É manhã de domingo. É 27 de junho. Estamos finalizando este mês, ó Deus. Mas queremos te pedir em nome do teu Filho Jesus, que é o maior nome sobre todos os nomes. Nos livra deste vírus. Liberta a nossa nação, liberta o nosso planeta, liberta os nossos irmãos e nos proteja. E obrigada por esse trimestre. Obrigada por nos ajudar, por nos proteger e nos conservar em vida. Obrigada por cada pessoa que ficou durante todo esse trimestre acompanhando a Escola Bíblica Dominical Online. Que o Senhor possa suprir as necessidades deles e entregar para eles aquilo que eles tanto te pedem. Em nome de Jesus. Amém.